Hoje eu queria falar de 3 assuntos em um só, que é basicamente o seguinte. Eu até anotei aqui, porque quando eu começo a falar, eu vou do Japão à China em 3 segundos e me perco. Esqueço o caminho de volta pra casa. Que é falar sobre dividir a casa, alimentação e mecanismos de fuga. E o que que eles têm em comum, né? O que que eles têm em comum a partir da minha experiência, que é uma coisa que eu venho refletindo faz tempo. E eu quis gravar, né? Claro que é sempre muito, ainda não é profundo quando eu trago aqui a reflexão, porque é um processo particular que eu vou vivendo e tendo vários sites, mas eu vou tentar trazer na essência, que é o seguinte. Eu já dividi a casa aqui, até então, né? Neste momento eu estou sozinha, mas eu já vivi em 3 pessoas, 5, 6, 7 e mais de 20. Nesse caso foi um hostel, e quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu entendo e venho agradecendo por elas me mostrarem o meu lado ruim, né? Vamos começar por essa parte, porque quanto mais você se relacione, mais você está aberto para a relação, mais as pessoas vão te mostrar as suas partes ruins. E eu acho isso, eu venho aprendendo o quanto isso é bom, né? Porque assim eu consigo enxergar quais são as coisas que eu preciso curar e fazer, né, todo o trabalho. Então, claro que não só nós vamos acessar ali a parte ruim, mas também a parte boa, né? Mas entendendo assim que o outro é o nosso espelho. Então, esse é o primeiro ponto, que eu gosto muito de viver a experiência de dividir, né, a casa, porque eu sou uma pessoa que procuro muito ficar sozinha. Eu gosto da minha companhia e eu tenho dificuldade de, às vezes, dividir as coisas, dividir uma rotina, por exemplo. Então, viver com outras pessoas aqui, e isso tem me trago muitos benefícios, né? Muito aprendizado. E claro que, pra mim, eu também enxergo que é totalmente diferente de quando você divide a sua casa com outras pessoas. Eu já dividi, já morei em 11 pessoas com a minha avó, eu tinha lá 15 anos, isso 15 anos atrás, inclusive. E, enfim, era outra época, era outra pessoa, eram muitas coisas diferentes, né? E eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E o ponto em questão era o quê? É que éramos em família. Então, quando você vive em muitas pessoas em família, é diferente de quando você vive com um monte de estranhos, porque você precisa começar a entender, perceber como cada pessoa funciona, para que vocês possam viver uma sintonia ali, viver uma harmonia. E quando a gente tá em família, a gente pensa, tá em família, me ama, tem que me suportar, mais ou menos assim. E claro que não tem que ser assim que funciona, né? Independente de ser família ou não, a gente tem que aprender a respeitar os limites de diferenças e patati patatá. E o que vai acontecer? Trazendo agora para a parte da alimentação. Então, dividindo aí a casa, né, com outras pessoas, cada um vai ter um horário de trabalho, um horário de alimentação, e a gente vai, né, se encaixando, vai todo mundo sendo feliz, todo mundo quer comer, todo mundo quer tomar banho. Principalmente se você mora em muitas pessoas e tem pouca cozinha, né, espaço de cozinha, poucos banheiros, enfim. Mas pra mim, nas experiências que eu tenho vivido, né, e várias reflexões de anteriores, o que acontece, o que eu percebi? Houve momentos em que eu era a primeira a sair para trabalhar e a última a voltar para casa. Então, quando eu chegava, e depois das 5, né, aqui é comum o pessoal jantar cedo, isso que eu acho legal também. Todo mundo chegou no máximo ali por volta de 5, 5 e meia do trabalho, já chega, janta e depois vai dormir, vai para os seus quartos, assim. Ou conviver em sociedade. Mas, então esse horário, né, 5, 5 e meia, a galera já tava em casa, assim, do pessoal que eu fui convivendo, e chegava já jantando. Então, eu, por ser a última, quando eu chegava, muita gente ou já estava cozinhando ou já estava ali lavando a louça. Então, eu não ia, né, entrar no processo ali de fazer a preparação da minha comida para que essa pessoa deixasse ela finalizar o que ela estava fazendo. Talvez a gente pudesse dividir espaço, sim. Esse é um outro gancho que eu quero falar. Mas eu sempre esperava, né, aguardava ali, porque já estava um movimento. Então, para não criar muito transtorno. Por quê? Todo mundo tá cansado, todo mundo trabalhou bastante, cada um quer fazer o seu, comer e enfim, poder descansar o mais rápido. Falando agora dessa questão de esperar, por quê? Eu, né, tenho vivido experiências em que eu tô trabalhando muito, me cansando, porque é um trabalho mais físico, e aí tem o plus do inglês, que aí você precisa pensar em outra língua, você precisa falar em outra língua, e o meu corpo está muito cansado, mas minha mente também está. Então, além da dificuldade aí do processo de aprendizagem, já tinha gastado muita energia
durante o dia e chegar ali, socializar, desfrutar daquele momento, né, era um pouco desafiador pra mim, porque eu tava cansada, né? Principalmente no começo, assim. Então eu me retirava, esperava que as pessoas sinalizassem pra poder começar a minha janta. E isso refletia que eu ia jantar muito tarde. Então, né, pegando essas duas situações, resultou para mim em mecanismos de fuga através da comida. Então eu comecei a utilizar a comida como uma válvula de escape. E como assim? Teve um momento que eu já estava tão cansada do trabalho também e das relações, da dificuldade de conversar em inglês e tal, que eu preferia comer fora do que voltar para casa. Então eu queria voltar para casa quando já tava todo mundo ali bem tranquilo, assim, praticamente indo deitar, para que houvesse pouca interação da minha parte, para que eu pudesse descansar, porque eu não conseguia nem pensar, e muito menos parar para ter que cozinhar e tal. Então eu acabei comendo fora mais do que eu deveria, uma porque eu não gosto muito de comer fora. Eu aprendi a gostar da comida que eu faço e fazer as minhas coisas, né, desfrutar disso. Só que a questão também de ter que gastar energia para falar inglês, para dividir ali aquela confusão na cozinha, né, me fez ir pro caminho de comer fora. E não sei se você já está na Nova Zelândia, se você pretende vir para cá ou onde for que você esteja, mas aqui a alimentação é cara. E aí teve um dia ainda eu falei, cara, eu tô comendo muito fora. Antes eu comia a cada 15 dias, que era quando eu recebia. E aí isso começou a tornar, né, isso começou a virar um vício, assim. Por quê? Porque eu não queria voltar para casa. Eu não queria socializar. Eu não queria esperar para comer minha comida. Eu queria chegar e comer. Então eu acabei gastando muito dinheiro com alimentação, que é um outro ponto aí que casa muito com a falta de foco, né, de objetivo, que é eu trabalhava muito, estudava pouco e pouco poupei. Por quê? Porque eu utilizei, né, descontei na comida, né, assim, resumidamente. Então eu quis trazer essa reflexão aqui justamente porque não foi a primeira vez que eu passo isso, mas foi de forma diferente, né? E aí, o quanto, assim, a gente... É sempre aquelas palavrinhas mágicas que a gente já conhece. Vigiar e orai, né? Então você sempre tem que estar atento ao que você está fazendo, por que você está aqui, quais são os seus objetivos, né? E para mim, e claro que vieram outras reflexões a respeito disso também, mas eu quis trazer aqui, tô até checando se eu falei tudo, quis trazer aqui justamente isso, porque a gente tem que tomar cuidado, assim, porque pode ser para comida, pode ser para outras alternativas, e ao invés da gente aprender a desfrutar, aprender a enxergar, né, e equilibrar, a gente pode buscar uma válvula de escape. E no meu caso, eu deixei de viver experiências ali, né, com o pessoal, mas eu também entendo essa questão da energia, que eu realmente estava esgotada, porque, né, o principal ali, eu foquei muito em trabalhar, só que eu trabalhei muito para pagar a comida que eu tava comendo, e isso é extremamente perigoso também, né? Então, queria compartilhar isso. Acho que é importante trazer essa reflexão, né? Não só como para viagem, né? Como eu falei, porque eu já me vi repetindo essa situação, né? Assim, desviando para a comida, mas em momentos diferentes da minha vida. Mas pode ser outras coisas, enfim, ou por exemplo, assistir muita série, assistir muito filme, né? Assim, você vai lá desviar, não quer lidar com tal situação, então eu vou assistir um filme e fica ali por horas assistindo. Enfim, queria trazer essa reflexão e o convite, né, pra gente refletir junto as situações da nossa vida que a gente tá querendo não lidar, não quer enxergar, e isso contribui para o desvio dos nossos objetivos e, claro, o nosso adoecimento também, né? Então, é isso. Gratidão.